Olá galera, seja bem-vindo ao canal Física no Vestibular. Na aula de hoje nós vamos dar início ao curso de ondulatória, são os conceitos básicos. E antes de começar a aula, eu já quero te dar uma dica importante para você não ver esse vídeo desnecessariamente. Como assim? Essa aula inicial de ondulatória é uma aula que exige que você memorize muitas palavras e conceitos. O grande desafio para você que está vendo a aula de hoje é você memorizar. Então eu já vou deixar a dica para você antes de começar. A parte inicial da aula é objeto de questão de prova. Então a parte do tópico 1, que você vai ver, vai aparecer como sendo abordado em prova, como sendo a matéria principal de alguns exercícios. Já o tópico 2, ele vai abordar a classificação das ondas. E na classificação das ondas, eu digo para você, não fique tão preocupado em saber exatamente o que é cada tipo de onda. Mas preocupe-se apenas em entender o conceito, porque nos vestibulares modernos, esses conceitos do tópico 2 aparecerão muitas vezes como interpretação de enunciado de questão. E é aquilo que é extremamente importante hoje no vestibular, é você entender o enunciado para depois saber resolver. Então vamos à nossa primeira aula de ondulatória, conceitos básicos de ondulatória. Primeiro conceito que já está aí, definição de pulso. Perturbação física que se propaga transportando energia sem transportar matéria. E você pode ver na animação que eu coloquei um pulso que está transportando energia sem transportar matéria. Professor, mas como ele transporta energia sem transportar matéria? Você pode observar nitidamente que cada pontinho dessa animação, ela movimenta para cima e para baixo. E a energia, visivelmente, ela é transportada para a direita. Como assim? Você pode verificar que isso daqui é um pulso. E o pulso é extremamente importante para você entender depois o que seria a onda. Porque o que é uma onda de fato? Preste atenção agora na onda. Onda é uma sucessão ininterrupta de pulsos. Então, se eu pegar esse cursor e movimentar para cima e para baixo, observe que cada pontinho sobe e desce. E você está vendo uma energia sendo transportada toda para a direita. Na realidade, o movimento ocorre apenas para cima e para baixo de cada ponto, e a onda em si está se deslocando para a direita. Isso é a definição mais genérica que nós temos de uma onda. Uma sucessão ininterrupta de pulsos, que vai ali transferindo energia ao longo do trajeto. Mas nós não vamos ficar apenas nas definições. Passo agora para partes de uma onda. Para você entender o restante da aula, você vai precisar saber as partes que nós damos a uma onda. Primeira parte importante é o ponto mais elevado dessa onda, que nós damos o nome de crista. A crista, na realidade, é o topo dessa onda, a parte mais elevada. Já a parte mais baixa é chamada de vale. Ora, a parte inferior de uma onda é o vale. A reta horizontal que atravessa a onda passando pelo meio é o que nós chamamos de eixo. Então aqui você está vendo um eixo. Pessoal, gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para algo que ocorre e a tendência dos vestibulares é cada vez mais cobrar questões interdisciplinares e até mesmo transdisciplinares. A Unesp, nos anos anteriores, já vem cobrando questões transdisciplinares. Então, eu vou aproveitar essa parte aqui de ondulatória para passar uma dica para vocês. Eu acho que você já deve ter escutado alguma dessas partes da onda aí. Possivelmente você deve ter escutado alguma vez um surfista falando assim que andou na crista da onda. Opa, o que é crista da onda? É a parte mais elevada. É uma linguagem utilizada, por exemplo, no surf e que deriva aqui da ondulatória. Veio daqui e ele utiliza no dia a dia. Outro termo também que muitas pessoas utilizam, mas não dentro da física, e aí vem a interdisciplinariedade, na geografia,
Você já escutou falar de vale? O que é um vale na geografia? Ora, na geografia, nós dizemos que um vale é quando eu tenho duas montanhas e no meio se tem um rio, que o rio é a parte mais baixa do vale. Geograficamente se conceitua vale desse jeito. E de onde veio essa conceituação da geografia? Veio da física. Essa definição da ondulatória pode ser utilizado também em geografia nesse estudo de relevo. Importantíssimo esse trecho. Mas, agora que nós já sabemos as partes de uma onda, eu vou aproveitar e passar para vocês as grandezas ondulatórias. O que são grandezas ondulatórias? São grandezas importantes e que muitas vezes serão objetos de questões de prova. Então, dê uma olhada agora nessas grandezas. Primeira grandeza que eu apresento a você é a amplitude. Quem que é a amplitude? É a distância vertical entre a crista e o eixo, ou entre o vale e o eixo. Então, essa daqui é a distância que nós dizemos entre amplitude. Essa definição, nós vamos ver mais para frente, ela é restrita às ondas transversais do jeito que eu coloquei aqui. Ah, professor, o que é onda transversal? Nós vamos ver na continuação da aula. Mas, eu já antecipo para você que a definição mais genérica de amplitude seria a distância entre a extremidade e o meio de uma oscilação. Toda vez que você tem a extremidade, crista, e o meio, eixo, ou então do meio até a outra extremidade, nós teremos aí, que seria o vale, nós teremos aí uma amplitude. Segunda grandeza ondulatória, comprimento de onda, simbolizada muitas vezes por essa letra grega lambda. É quase que universal na física utilizarmos comprimento de onda como lambda. Distância horizontal de qualquer parte da onda até onde inicia-se sua repetição. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, eu pego a onda, ela está subindo, depois começa a descer, passei de novo pelo eixo, passei, mas agora está descendo. A partir do momento que começa a repetição, seria esse outro ponto vermelho, nós temos aí um comprimento de onda. Ah, mas esse ponto azul aqui, tudo bem, se eu tivesse pego esse ponto azul, passava aqui e a partir desse momento começava a repetição. Então aqui também fechou um comprimento de onda. Detalhe, e agora eu chamo a sua atenção para aquilo que está escrito em muitos livros. Alguns livros definem comprimento de onda como sendo distância de crista a crista. Verdadeiro? Sim, mais ou menos. Ou então distância de vale a vale. Verdadeiro? Mais ou menos. Por quê? A definição que eu acabei de passar para você é uma definição mais genérica. Ela serve em qualquer caso. Agora, quando nós estamos na prática, a definição de crista a crista ela é mais perceptível. Ou a definição de vale a vale. Então, por isso que alguns livros muitas vezes definem comprimento de onda como distância de crista a crista. Mas a definição mais genérica, aquela definição que abrange todas as situações possíveis, é essa que eu acabei de dizer para você. A distância horizontal de qualquer parte da onda até onde inicia-se sua repetição. Outra grandeza ondulatória que nós vamos falar é a fase ou a defasagem, muitas vezes simbolizada pela letra grega φ. A onda sofre um deslocamento na horizontal sem alterar o comprimento de onda. Na maior parte da física, nós utilizamos a palavra fase para designar o deslocamento dessa onda sem alterar comprimento e sem alterar amplitude. Essa fase é muito utilizada na física como um todo. Mas, professor, por que você escreveu defasagem? Defasagem já é mais comum em ensino superior, quando nós falamos em partes de elétrica. É muito comum falar defasagem elétrica, mas não no ensino médio. No ensino médio é muito comum fase. E nós vamos utilizar nas próximas aulas o termo fase para designar deslocamento sem alterar comprimento e sem alterar amplitude. Outra grandeza ondulatória importante, não se perca. Antes que eu esqueça, observe aqui o comprimento de onda, como não se alterou. O comprimento de onda da verde
é o mesmo comprimento de onda da vermelha. Só que houve um deslocamento entre a onda verde e a vermelha. Se você observar azul, vai acontecer a mesma coisa. Outra grandeza ondulatória é o período. Período é o tempo de um ciclo, ou em outras palavras, o tempo de um comprimento de onda. O tempo que a onda necessita para percorrer um comprimento de onda. Então, dê uma olhada aí, que eu tenho uma bolinha vermelha, e essa bolinha vermelha tem um reloginho aqui do lado. Observe que isso aqui é apenas um exemplo, tá? Não é um caso geral. Eu tenho aí essa bolinha e eu vou acionar o cronômetro. Essa bolinha, quando ela chegar nesse ponto, vai completar um comprimento de onda. O tempo que a bolinha leva para percorrer essa trajetória é o que nós chamamos de período. Então, nesse exemplo, o período foi de 2 segundos. O que significa isso? Ora, a cada 2 segundos ela percorre um ciclo completo. Então, nesse comprimento de onda restante, vai demorar mais 2 segundos. Isso significa que o reloginho aqui deverá marcar 4 segundos. Outra grandeza que nós precisamos falar é a frequência. Número de ciclos completos dividido por um tempo fixo. No item anterior, em período, nós fixávamos o ciclo. Nós marcávamos o tempo de um ciclo. Agora, em frequência, é o oposto. Como assim? Nós vamos estabelecer o tempo. Então, escolhemos lá, por exemplo, 1 segundo. E aí nós vamos verificar quantos ciclos ocorrem em 1 segundo. Ou, fixa o tempo 1 minuto. Quantos ciclos vão ocorrer dentro de 1 minuto? Então, a frequência ela é o oposto do período. Dê uma olhada nessa animação que está aí na tela. Você vai observar essa bolinha vermelha. E eu vou acionar o meu cronômetro. E na hora que eu acionar o meu cronômetro, der 1 segundo, eu vou verificar onde essa bolinha está. Aonde ela estiver é o que eu vou chamar de frequência. Então, eu já preparei aqui para isso daqui ocorrer em 1 segundo. Observe que em 1 segundo, ela saiu dessa extremidade e foi para outra extremidade. Então, quantos ciclos completos existiu em 1 segundo? 2. Então, nós vamos dizer que essa frequência aqui, dessa onda que eu acabei de mostrar para vocês, é de 2 ciclos por segundo. Preciso fazer 2 observações em relação à definição de frequência. Primeiro é sobre a unidade de medida. Se o período for dado em segundos, a frequência será dada em hertz. Não sei se você percebeu, nós definimos a frequência como um número, quantidade de ciclos, por um tempo fixo. Então, se esse tempo fixo for 1 segundo, a unidade de medida de frequência vai ser hertz. Segunda observação que eu preciso fazer para vocês. Existe uma relação entre frequência e período. E aí nós temos uma equação extremamente importante, já que frequência e período são 2 grandezas inversamente proporcionais. E eu posso designar essa equação como sendo frequência igual a 1 sobre período. Ou, se você preferir, período igual a 1 sobre frequência. E aí eu já gostaria de chamar a sua atenção pensando no vestibular. Ora, essa equação é aquela equação que vale a pena você memorizar. Vale a pena porque cai e aparece com forte incidência. E observe que não precisa memorizar as duas. Memorizando uma já é suficiente. Para finalizarmos os conceitos básicos da cinemática, eu ainda preciso falar para vocês sobre a equação fundamental da ondulatória. E essa equação ela é fundamental e fundamental mesmo, porque ela é a base de toda a ondulatória e ela é muito recorrente em vestibulares. O que essa equação faz? Ela determina a velocidade de propagação de uma onda, ou seja, uma onda está se deslocando e como ela se desloca, qual é essa velocidade? E qual que é a definição de velocidade que você já deve ter visto em cinemática? Ora, velocidade é ΔS sobre ΔT, e se você restringir o ΔS e o ΔT a um ciclo de onda, o que nós vamos ter? Ora, o deslocamento de uma onda em um ciclo nós chamamos de lambda. Já o tempo que uma onda se desloca em um ciclo, nós chamamos de período. Feito essa restrição, nós podemos escrever assim, então. Velocidade
de uma onda é igual a lambda sobre período. Ora, mas se você lembrar também da equação que relaciona período e frequência, você pode escrever essa equação em outro formato, como sendo velocidade igual a lambda vezes a frequência. Esses dois formatos consistem na equação fundamental da ondulatória. Porém, eu chamo a atenção para essa equação aqui, utilizando frequência. Velocidade igual a lambda vezes a frequência é a equação mais utilizada de toda a ondulatória. E só para mostrar isso para você, eu vou resolver uma questão que caiu no Enem. Então fique de olho no Enem. Dê uma olhada aí na questão que caiu no Enem no exame de 2015. A radiação ultravioleta, UV, é dividida de acordo com 3 faixas de frequência, em UVA, UVB e UVC, conforme a figura abaixo. O Enem forneceu essa figura com várias faixas de frequência. Para selecionar um filtro solar que apresenta absorção máxima na faixa UVB, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de 5 filtros solares. Os 5 filtros solares estão aqui no gráfico. Considere a velocidade da luz igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, 1 nanômetro igual a 1 vezes 10 a menos 9 metros, e diga qual é o filtro solar que a pessoa deve selecionar. 1, 2, 3, 4 e 5, e aí tem a relação aqui. Observe o seguinte nessa questão. Dica para o Enem. 2 dicas importantes aí para o Enem. O Enem gosta de trazer você para um contexto do cotidiano. Então ele pegou, por exemplo, filtros solares. Filtros solares provavelmente você já deve ter utilizado alguma vez. É o famoso protetor solar que você passa principalmente na época do verão, quando vai na praia, muitas vezes você sente o cheiro, lembrei da praia. Pois é, esse filtro solar, o Enem pediu para você escolher dos 5, um que tenha a maior absorvância na faixa do UVB. Observe que o Enem cometeu uma segunda característica aí. Qual que é a segunda característica? Passar um gráfico e pedir para você selecionar um trecho dele. Ele passou o VA, o VB e o VC, mas você vai precisar apenas do UVB. E tem uma terceira característica nessa questão, importante também no Enem, mas aí já é na resolução. Essa questão tem 2 modos de resolver, sendo um modo mais demorado do que o outro. O primeiro modo que eu vou resolver, eu vou utilizar aquilo que provavelmente o Enem gostaria que você utilizasse. Dê uma olhada aqui na faixa de frequência do UVB. Você tem aqui a frequência mínima, a frequência máxima. A frequência mínima vai fornecer o lambda máximo. E aí você joga a velocidade igual a lambda f. Velocidade é conhecida, 3 vezes 10 oitava. O lambda nós pegamos pelo espectro do UVB. Perdão, a frequência pelo espectro do UVB. E o lambda máxima nós conseguimos obter 321 nanômetros. Se você pegar a frequência máxima, você vai obter o lambda mínimo. E fazendo os cálculos, você chega em lambda mínimo igual a 291 nanômetros. Ora, se você voltar no gráfico fornecido pelo Enem e pegar aqui o lambda mínimo e o lambda máximo e colocar aqui, só para referência, aqui é 315 nanômetros, o Enem não colocou, mas era possível você inferir esse valor. Traçando a reta do mínimo e do máximo, você vai obter essa região em vermelho. Essa região em vermelho é a região que tem a frequência do UVB. Então, em comprimentos de onda, o UVB está por aqui. E aí você vai analisar os gráficos. Quais desses 5 gráficos você tem a maior absorvância? Observe que aqui você tem o gráfico que apresenta maior absorvância. Vai aqui na curva e você vai chegar no filtro solar 4. E aí você chega na resposta alternativa D do Enem. Mas professor, tem um jeito mais fácil? Tem. Tinha uma sacada nessa questão do Enem que é a seguinte. Você já fez cálculo na prática na hora da prova? Pois é, utilizar esses valores quebrados igual o Enem utilizou demora para você resolver. É muito mais fácil, e aí vai uma dica importante, você utilizar valores inteiros para fazer cálculo.
Observe o seguinte, se você pegar o gráfico 9,34 vezes 10 a 14 e 1,03 vezes 10 a 15, que é o espectro, o gráfico de espectro fornecido pelo Enem do UVB, você vai verificar que existe um número inteiro bem aqui no meio. Esse número inteiro é 1 vezes 10 a 15. Ora, se você pegar esse número e fizer cálculo, você vai chegar na resposta muito mais rápido e vai ganhar tempo de prova. Então, utilizando V lambda F, velocidade 3 vezes 10 oitava, e aí você acha o lambda, que vai dar igual a 300 nanômetros. Ora, 300 nanômetros volta no gráfico, 300 nanômetros está por aqui, e você vai conseguir chegar na mesma resposta, filtro solar 4, só que de um jeito muito mais rápido. E detalhe, prova, exame igual Enem e vestibular, não se aprova somente por conhecimento, mas é também quem sabe administrar o tempo. Ganhar tempo de prova é tão importante quanto saber a matéria. Passamos agora para a segunda parte da aula, classificação das ondas. Eu mencionei para vocês no início da aula que classificação das ondas para o vestibular moderno, tipo Enem e outros vestibulares como o Unesp, por exemplo, Unicamp, são vestibulares que se adequam às nossas realidades do século XXI. Nós podemos dizer que essa parte da aula vai ser importante apenas para você entender o texto. Vestibulares que seguem linhas que foram muito comuns na década de 90, 80, esses vestibulares ainda podem ser objeto de questão, perguntar o que é isso, o que é aquilo, mas os vestibulares mais modernos não. Então presta atenção na classificação das ondas, mas principalmente entender o que é. Não precisa ficar decorando o que é cada uma delas, mas sim só entender, uma pincelada, de tal modo que na hora que você for ler um texto, você consiga interpretá-lo corretamente. Direção da onda, classificação da onda quanto à direção de propagação. Transversal. A onda surgiu através de uma perturbação na direção perpendicular ao eixo. Então, a molécula ou a partícula vibra na perpendicular e o eixo nessa direção aqui, horizontal e vertical. Exemplo que eu passei para vocês sobre onda transversal foi quando eu defini uma onda. Aquele lá era um exemplo de onda transversal. Outro tipo de onda, quanto à direção de propagação, é a longitudinal. A onda surgiu através de uma perturbação na direção paralela ao eixo. Então você pode observar que a molécula vai vibrar na mesma direção do eixo, provocando assim um espaço de compressão e outro de rarefação ou expansão. Em geral, nesse tipo de onda, é muito mais comum você medir o comprimento de onda de crista a crista, que é mais visível. Quando nós falamos de ondas longitudinais, nós podemos citar, por exemplo, essa mola. Dê uma olhada aqui nessa mola que você vai observar que ela vai movimentar. Olha o movimento dessa mola, é uma onda longitudinal. De novo, se você não conseguiu visualizar, dê uma olhada, isso é uma onda longitudinal. Em geral, a onda longitudinal é mais comum em gases, mas pode também aparecer em meios materiais como esse daqui. Outro tipo de onda que nós vamos ver é a onda mista. A onda é formada por uma perturbação mista de ondas transversais e longitudinais. Então nós temos aqui simultaneamente ocorrendo uma onda transversal, a partícula sobe e desce, e ao mesmo tempo uma onda longitudinal. Ela está indo na horizontal para a direita e para a esquerda, formando assim um movimento circular, o qual você pode ver na imagem mostrada na tela. Um outro tipo de classificação de ondas é quanto à natureza. Então observe que aquele foi o primeiro grupo, quanto à direção de propagação. Agora no segundo grupo nós temos a natureza da onda. Natureza mecânica. A onda necessita de um meio material para se propagar. A onda então necessariamente vai se propagar em um meio material, como por exemplo o som. Dentro da natureza, nós temos também a onda eletromagnética. A onda não necessita de um meio material para se propagar.
ela se propaga em qualquer meio, inclusive no vácuo. Quem são as ondas eletromagnéticas? São os raios gamas, raio-x, raio ultravioleta, a luz visível, raios infravermelho, o micro-ondas, que está aqui também, que eu não coloquei, ondas de rádio, radar, TV, FM, AM, todos esses são exemplos de ondas eletromagnéticas. E o último grupo que nós vamos ver de classificação das ondas é quanto à dimensão de propagação, que pode ser 3. Unidimensional, a onda necessita de uma só dimensão espacial para se propagar. Então observe que essa onda ela se propaga apenas na horizontal e para a direita. Ou bidimensional, a onda necessita de 2 dimensões espaciais, ela se propaga em uma superfície. Dê uma olhada que essa gota, quando caiu na superfície dessa água, ela fez a água se propagar em uma superfície, em todas as direções dessa superfície. Uma coisa que é muito recorrente em prova é você ver em enunciado de questão ou até mesmo pedir para representar a onda bidimensional no plano. Então é importante você saber que quando nós temos uma onda bidimensional, se ela for circular, vai ter esse formato, e se for ondas paralelas, terão esse formato. Mas as linhas cheias são as cristas e as linhas tracejadas são os vales. Essa informação é importante, porque se você souber identificar cristas e vales, vai ser mais fácil de você resolver questões que envolvam onda bidimensional no plano. E por fim, a tridimensional. A onda necessita das 3 dimensões espaciais para se propagar, como por exemplo o som. Só que o som ele é invisível e nós não conseguimos enxergar. Então eu tive que recorrer a um filme. Como Hollywood muitas vezes faz, nós temos aqui uma cena do filme X-Men, no qual nós temos um mutante que tem o poder de emitir som pela boca e voar através desse som. Então, eu consegui, através da cena desse filme, obter uma imagem do som. Dê uma olhada aqui que esse som ele se propaga em todas as direções. É dimensão espacial. É possível ver também através dessa imagem que o som é uma onda longitudinal. Essa imagem, então, ela possibilita você visualizar aquilo que não é possível ser visualizado na vida real. Ufa, finalmente chegamos ao final das classificações das ondas. São 8 palavrinhas aí que, para colocar na cabeça, dá um certo trabalho, mas eu volto a enfatizar para você, não esquenta a cabeça em ficar decorando, mas é como se você estivesse lendo o texto e precisa saber o que significa aquilo. Galera, chegamos assim ao final da nossa primeira aula aqui no canal. Eu peço para você, desde já, se gostou da aula, dá uma curtida, compartilha, comenta. Por favor, deixa aí o seu like. Se for o caso, se inscreva também no canal para você receber novas notificações. Obrigado por ter acompanhado o vídeo e até a próxima!